Olá, pessoal. Aqui é a professora Jerusi Arruda. Hoje, mais uma aula da disciplina Sociologia do Direito. O tema da aula hoje é a Sociologia do Direito no Brasil. Então, a sociologia, como já vimos falando ao longo das nossas aulas, é a ciência que se preocupa em estudar a sociedade e todos os fenômenos e aspectos relacionados a ela. Então, a sociologia no Brasil procura explicar os vários fatores que diferenciam o comportamento humano ou por que grupos sociais tendem a comportar-se de maneiras semelhantes. Estou apresentando aqui para vocês um quadro que fala justamente sobre as etapas da sociologia no Brasil, os primórdios, a sociologia no Brasil, a sociologia no Brasil no século XX e a sociologia do Brasil na atualidade. A sociologia no Brasil se equivale ao estudo de uma nação. Aqui nós vamos analisar a sociedade enquanto ciência a partir de métodos e teorias para explicar a realidade da sociedade no seu cotidiano. Há um processo de formação, ou seja, de sistematização e da consolidação de tudo que vai ocorrer entre as pessoas, entre os indivíduos na sociedade. Então, há que se comparar, né, o que nós vimos até então, da sociologia de modo geral, o que ocorreu na sociologia em todo o seu processo estrutural, principalmente na Europa, e a chegada da sociologia aqui no Brasil. Então, como se dá esse processo? Como a sociologia surge no Brasil? A sociologia no Brasil, assim como na Europa, surge com a preocupação de entender e modificar a própria sociedade em que seus pensadores estão envolvidos. No entanto, a sociologia só ganhará grande difusão no Brasil a partir da década de 30. A sociologia no Brasil e seus antecedentes históricos. Por volta do século XIX, a sociologia surge juntamente com a emergência do capitalismo moderno. A sociedade brasileira, por sua vez, estava desorganizada para a transformação do capital na sociedade urbana-industrial. E essa transformação implicou a consolidação da liberdade para os escravos, a livre concorrência para os comerciantes e o início de uma fase de convulsão social. No século XIX em diante, a burguesia brasileira começou a ganhar primazia na condução econômica, política e cultural do país. Lá no final do século XIX, a modernização do país passa a ser importante para a burguesia emergente. Histórico da sociologia no Brasil. O fato é que tudo começou ainda no século XIX, 1865, por grande influência do pai do positivismo, chamado Augusto Comte, e temos, dentro desse processo de construção histórica da sociologia, que destacar obras de referência. A primeira delas, A Escravatura no Brasil, de Brandão Júnior. A outra, A Etnologia Selvagem, de Silvio Romero, e também do Silvio Romero, A Etnografia Brasileira. No ano de 1920, a sociologia torna-se uma disciplina de ensino médio em São Paulo e no Rio de Janeiro. E entre as décadas de 30 e 40, tem início a formação dos primeiros sociólogos nas universidades do nosso país. O ano é 1933. Houve aqui a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política. Em 34 a 35, na USP e na UDF, passam a formar professores de sociologia para o ensino médio. Foi na década de 30 que o sociólogo tem um mercado de trabalho, que ele presta serviço para o governo ou então ele se torna um professor. Na década de 50, 60, sociólogos formados para produzir soluções para problemas nacionais, utilizando a razão e a ciência, a exemplo do Florestan Fernandes. 1942 é o ano. Aqui, a sociologia, enquanto disciplina, torna-se obrigatória para os cursos de magistério. Entre as décadas de 64 a 1982, que nós vivenciamos um extremo
processo de retrocesso nas liberdades individuais, a ditadura militar, a sociologia desapareceu das escolas brasileiras. Só na década de 80, 2008, com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, é que recoloca, então, a sociologia como sendo, muito embora como sendo uma disciplina não obrigatória. Cabe aos governos estaduais e municipais inserir como obrigatória, mas há um grande avanço aqui, se nós observarmos, que é o retorno da disciplina ao ensino, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Em 2009, ao lado da filosofia, a sociologia se torna, portanto, uma disciplina obrigatória no ensino médio. Falando ainda sobre os primórdios da sociologia no Brasil, instituições universitárias no Brasil, por exemplo, surgiram só no século XX, salvo raras exceções. Então, nas instituições no século XX, foi que surgiram alguns momentos para que a sociologia fosse colocada. Então, a sociologia não tinha espaço, né, durante muito e muito tempo na academia no Brasil. Então, a sociologia no Brasil, ela surgiu junto com a literatura. De modo geral, a sociologia brasileira aborda temas como né, nossa formação étnica e cultural, o subdesenvolvimento e a economia, e mais recentemente temas como cultura popular e violência, entre outros, são os assuntos que permeiam as discussões sociológicas aqui no Brasil. A sociologia no Brasil, como dito aqui por nós, entre as décadas de 20 e 30, tivemos os intelectuais da área estiveram a dedicar-se com pesquisas sobre a formação da sociedade brasileira. O que ocorreu em razão de temas como escravatura e abolição, questão do índio e do negro, e o processo de êxodo dessas populações e também o processo de colonização. A análise desses temas foi fundamental para que estudiosos compreendessem a formação da sociedade brasileira, para entender as relações de trabalho, a questão da consciência e a cidadania e a formação da população brasileira. Então, precisamos necessariamente compreender essas questões que permeiam as discussões sociológicas no Brasil. Trouxemos aqui um exemplo né, da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, datado do século XIX. Esse romance literário é um romance literário, na verdade, mas também um estudo sobre as etnias sertanejas do Nordeste, com olhar sociológico. Um dos primeiros trabalhos pré-sociológicos no Brasil. Então, a obra de Euclides da Cunha é, de fato, uma referência pré-sociológica dos estudos das questões sociais em nosso país. A sociologia no Brasil, então, surge nas décadas, propriamente falando, surge nas décadas de 1920 e 1930, visando construir um entendimento acerca da formação da sociedade brasileira, analisando temáticas cruciais para essa compreensão. A sociologia, nesta época, então, os estudiosos passaram a se dedicar à pesquisa para compreender a formação da sociedade brasileira. Foram os estudos iniciais da sociologia brasileira que trataram, como já dissemos aqui, sobre o êxodo referente à população, desde a escravatura, entre o processo da escravidão e abolição no país, índios e negros, e o êxodo dessas populações e análise sobre o processo de colonização aqui referidos. Dentro desse processo de construção, demora muito tímida né, com relação à construção de uma sociologia do direito em nosso país, temos várias pessoas, vários sociólogos que vão tratar, que vão apresentar diversas discussões dentro desse processo. Temos aqui, inicialmente, a geração de 30, o Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque. Vamos lá. Começamos com a frase do Gilberto Freire, né, que é chamado pai da sociologia no Brasil. Ele diz: sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Sem um fim social, o saber será a maior das futilidades. Ele coloca, né, o Gilberto Freire, na verdade, de que o saber deve atender né, a uma demanda social e deve servir a isso.
Então, Gilberto Freire, ele é reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. Suas pesquisas trazem temas como importantíssimos, trazem temas como Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa nos trópicos. Seu objetivo, com tais escritos, era demonstrar o papel dos portugueses na formação das civilizações modernas através do processo de colonização, como ocorreu com o Brasil. Então, tem uma frase que se atribui a Freire, que é o seguinte: matavam-se bois, porcos, perus, faziam-se bolos, doces e pudins de todas as qualidades. A galinha, aliás, figura em várias cerimônias religiosas e tissanas afrodisíacas dos africanos no Brasil. O açúcar, que fez acompanhar sempre do negro, adoçou tantos aspectos da vida brasileira que não se pôde separar dele a civilização nacional. Então, o Gilberto Freire, considerado o pai da sociologia no Brasil, ele era natural de Recife, sociólogo, professor universitário e pioneiro das ciências sociais. Por conta da linguagem vulgar, né, ou não coloquial, recebeu o título de pornógrafo do Recife, e a Igreja Católica, então, repudiava constantemente as suas publicações, consideradas atentatórias à moral e aos bons costumes. Foi taxado de anticatólico, comunista, anarquista, agitador, antilusitano, africanista, dentre outras alcunhas. Contrapõe o racismo e cria o conceito de democracia racial, na qual o Brasil se condiciona como maior representante. Há um debate e a formação da cultura racial no Brasil propõe que somos a junção de 3 etnias: o índio, o negro africano e o português, uma mistura que ocorreu de modo espontâneo, segundo o sociólogo. Outra questão aqui, que trazida pelo Gilberto Freire, é a obra Casa Grande Senzala, na década de 30, onde se discute o surgimento da família patriarcal no Brasil, a discrepância entre negros, escravos e europeus brancos, o processo de miscigenação que era, segundo ele, responsável pelo apaziguamento das discrepâncias e das diferenças étnicas no país, principalmente no período colonial, né, de que somos efetivamente descendentes de negros marginalizados na sua condição social em essência, a distância social, né, entre brasileiros dos engenhos, entre o senhor e o escravo, e a questão do chicote moral, ou seja, o negro se auto-inferioriza e se sujeitar ao mando do colonizador sem contestação. Então, a obra Casa Grande Senzala é uma referência de estudo sociológico no Brasil. Temos ainda, né, depois, na sequência, após o primeiro sociólogo referido, é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Aqui eu trouxe uma frase dele que diz o seguinte: a mudança de opiniões em um pensador é o sinal mais evidente de sua vitalidade. Só os imbecis têm opiniões eternamente fixas. O que ele coloca, o Sérgio Buarque coloca, é que é necessário que a gente faça uma reflexão sobre o processo histórico em nosso país. Ele tem uma obra intitulada Raízes do Brasil, né, que ele, na verdade, recompõe a visão otimista e weberiana. Ele ressalta a questão tradicional do personalismo, e ele fala que tal comportamento dificultaria o estabelecimento do Estado democrático e mesmo qualquer Estado no Brasil. Então, o princípio básico da democracia liberal para Sérgio Buarque, o princípio básico, ele faz uma referência a Jeremy Bentham, né? O princípio básico da democracia liberal é a maior felicidade para o maior número de pessoas. E a família é o princípio do amor. Amar alguém é amá-lo mais do que aos outros. Esta parcialidade que o meio doméstico oferece seria incompatível com a atitude neutra diante dos cidadãos. Implica na democracia liberal a oposição entre privilégios pessoais e exigências abstratas. É a relação entre funcionário patrimonial e a questão do processo puro de burocracia existente no país. Ele traz aqui, o Sérgio Buarque de Holanda, a questão na obra Raízes do Brasil, falando sobre o chamado homem cordial.
é o que vem do coração, amor e ódio, homens que obedecem aos imperativos do coração e não às normas impessoais e abstratas, sendo assim muito difícil de estabelecer ordem pública democrática. Formado nos quadros da estrutura familiar, o brasileiro recebeu o peso das relações de simpatia. Então, a obra Raízes do Brasil reporta a de que o homem cordial não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos comportamentos de aparência afetiva. É importante nós ressaltarmos essa questão de que essa cordialidade apresentada não significa submissão, não significa bondade. Outro sociólogo, né, brasileiro é o Caio Prado Júnior. Aqui eu trouxe uma fala, ele é considerado um intelectual militante, e a frase diz o seguinte: o grande problema brasileiro é levantar o nível dessa massa de população, porque cultura é um fato coletivo e não individual. É preciso usar o máximo dos recursos do país para dar saúde e educação para essa massa. Então, Prado Júnior, ele fala principalmente da questão da formação do Brasil contemporâneo, e a importância de se construir uma ideia cultural de coletividade. A obra principal dele foi a formação do Brasil contemporâneo. Ele inaugura a chamada Sociologia Brasileira de cunho marxista, e ele fala sobre o processo colonial, assim, que o processo colonial é fundamental na formação do Brasil contemporâneo. A definição de colônia na obra de Prado Júnior a colônia é a razão de ser era o trabalho, voltado para a exportação. A base dessa referência era o trabalho escravo do negro, e isso marca profundamente as instituições brasileiras ao longo de sua história. Ele coloca o sentido da questão da colonização, primeiro, que é a linha mestra da história do Brasil. Ele analisa, né, a parte pelo todo, ou seja, qual a engenharia, né, do Estado brasileiro em razão do que acontecia no mundo desde o processo de colonização. Então, a questão da importância da navegação e o pioneirismo português dentro desse processo, porque o Brasil era uma colônia de exploração e outros povos daquela época também já eram colonizados. Uma segunda geração de sociólogos no país foram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e Paulo Freire. Darcy Ribeiro, né, há duas opções nesta vida, a se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar nunca. Essa frase do Darcy Ribeiro demonstra de que há uma necessidade de que as pessoas em sociedade elas possam refletir sobre sua própria condição e não manter-se resignada, se indignar, buscar melhoras para as questões que ele tem de ser as mais justas daquilo que eles queiram. Então, a partir de suas experiências etnográficas, o Darcy Ribeiro foi um grande defensor, por exemplo, das comunidades indígenas e disseminador do conceito da identidade cultural do povo. Então, ao publicar em 1995 sua obra-prima, O Povo Brasileiro, ele fala sobre a formação e o sentido do Brasil. Darcy aborda sobre a formação étnica do povo brasileiro. Aqui eu trouxe algumas questões relacionadas a isso. O estudo do Darcy Ribeiro sobre a evolução das civilizações apresenta um novo campo analítico, no qual pode-se identificar o povo brasileiro a partir de uma revalorização de sua história. Então, assim, nos seus escritos, há muito claramente definida a conscientização de que o Brasil se constitui de um povo em construção. Alguns textos fundamentais aqui: O Processo Civilizatório, Os Brasileiros, Teoria do Brasil, O Povo Brasileiro, Mayra e Utopia Selvagem. São algumas das obras do Darcy Ribeiro. Quando ele escreve O Povo Brasileiro, ele destaca algumas questões aqui, as relações étnicas e a questão do extermínio indígena, a questão do latifúndio e o êxodo rural, a questão do preconceito étnico, a economicidade e a exploração desses grupos na sociedade
e a questão fundamental da má distribuição de renda que ocorre no país, gerando uma série de desigualdades. Temos ainda aqui que fazer uma referência a um outro sociólogo bastante importante, que é o Florestan Fernandes. Trouxe aqui a frase: para o sociólogo, não existe neutralidade possível. O intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores ou com os explorados. É aquela discussão de que lado as pessoas ficam, né? Não se pode ficar em cima do muro. O Florestan nasceu em São Paulo, ele era político, escritor e professor. Ele é responsável pela chamada sociologia crítica do Brasil, transformando o modo como se conduz a pesquisa sociológica no país. Ele sofreu influência direta do Marx, foi mentor intelectual do então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi deputado pelo Partido dos Trabalhadores e militante comunista. A formação do Brasil, já que se falou aqui, se fez uma referência, né, à miscigenação do povo brasileiro, né, com os europeus, com o negro, com o africano, né, com os indígenas, como se deu a formação do povo brasileiro? Primeiro, nós temos o processo escravista, né? É importante que a gente verifique essa questão. O escravismo, o escravo tratado como objeto, o escravo não era um sujeito de direitos. E esse processo perdurou desde o período da colonização até a liberdade dos escravos, que mesmo assim foram colocados à margem de todo o processo das políticas públicas em nosso país. A formação no Brasil ela é de uma economia mercantilista, né, onde há uma extrema dependência europeia, influências racistas, né? E o negro liberto, como eu disse aqui, olha, não é integrado. Ele ele deixa de ser um objeto do seu senhor. No entanto, não existe nenhuma política de integração dessas pessoas à sociedade. Há, então, uma ausência de igualdade de oportunidades. Então, o que a escravidão gerou em nosso país? Primeiro, uma estrutura social extremamente fragmentada, né? Pessoas relegadas à condição de coisas, um processo de instituições antidemocráticas extremamente duradouras, né? Mas a escravidão principalmente criou um processo de novas mentalidades, né? De reflexão acerca da importância do povo negro aqui e no mundo. Nós temos um processo aqui de um chamado Brasil pré-capitalista, né? Que reuniu, adaptou e combinou ao processo estamental das sociedades ibéricas com o regime escravocrata. Tivemos uma escola elitista, que trata o pobre como cidadão de segunda categoria, né? Ou seja, um povo educado não aceitaria as condições de miséria que temos. A escola de qualidade não é redentora da humanidade, mas é um instrumento fundamental de emancipação de trabalhadores. Há um sucateamento das escolas com péssimas condições de trabalho e ensino, o que compõe parte da tentativa em sufocar a democratização da sociedade, com a restrição de acesso à cultura e à pesquisa. Isso é uma coisa bastante recorrente em nosso país desde sempre. Então, há necessidade de se ter uma democratização do ensino. Com isso, levou na liberdade de educar e o direito restrito de estudar. A LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, que foi criada por Darcy Ribeiro, contou com a participação efetiva de Florestan Fernandes. Eles são nomes que aparecem na construção desse documento. Há aqui, portanto, uma chamada revolução incompleta, né? A Revolução Burguesa, no moldes francês, como a gente conhece, não chegou ao nosso Brasil. Na França, se exigiu um ensino público de qualidade e as elites brasileiras do século XX ainda queriam controlar a maioria da população culturalmente alienada e afastada das decisões políticas. Então, a questão da educação no nosso país é um tema relevante e bastante recorrente quando se fala em sociologia brasileira. Então, a educação. O que se tem a dizer sobre a educação? A escola deveria deixar de reproduzir os mecanismos de dominação de classe. A educação transformadora se faz com uma escola capaz de desfazer por si só mesma, né? Ou seja, perdão, a educação transformadora se faz com uma escola capaz de desfazer por si mesma o autoritarismo, da hierarquização e da prática de servidão.
papel transformador, instrumento de elevação cultural e desenvolvimento social nas camadas mais pobres da nossa população. Então, a educação é um tema bastante forte e recorrente na sociologia brasileira. Gilberto Freire, com seu livro Casa Grande Senzala, né? Então, algumas referências aqui, nós colocamos a questão da obra do Casa Grande Senzala, mas há que se lembrar ainda a questão de Florestan Fernandes, de Roger Bastide, que trabalharam, né, para desmentir a ideologia de democracia racial contida na obra de Freire, né? Então, havia um convívio para pensamento harmonioso entre brancos, brancos, negros e índios. Então, esses dois autores, né, Florestan Fernandes e o Roger Bastide, eles trabalham muito para tentar desconstruir, né, ou desmentir a ideologia incerta na obra Livro Casa Grande Senzala, onde se discute a possibilidade de dizer, olha, peraí, existe uma democracia racial contida na obra de Freire, que fala de um convívio pré-pensamento harmonioso entre brancos, negros e índios. Além disso, Carlos Guilherme Mota diz: a obra de Freire representa uma verdadeira cristalização da ideologia da cultura brasileira. Surge a existência de um caráter brasileiro que eclipsaria as contradições de classe, mesmo de raça. Então, há de fato aqui uma visão otimista do Brasil, a primazia da família na colonização, que era uma família patriarcalista, centrada na figura do pai, uma sociedade latifundiária e patriarcalista, que forma a unidade do Brasil. Então, a Casa Grande, aqui, inserta na obra de Gilberto Freire, seria um pequeno mundo autossuficiente. Uma outra questão que é discutida é o processo de miscigenação, que já vinha desde Portugal, com os mouros e judeus, que foi adaptado ao Brasil, o uso tropical, que foi justamente a formação do povo brasileiro a partir da base do europeu, do índio e do negro. A educação. Voltamos ao ponto da educação com Paulo Freire, né? A educação enquanto instrumento de... Então, o Paulo Freire nasceu em Recife, né? Foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação reconhecida internacionalmente, é o patrono da educação brasileira, foi o brasileiro mais homenageado da história, mais de 21 títulos, doutor honoris causa, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, secretário de Educação de São Paulo, no governo Luiz Erundina, foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana apenas em 45 dias, tem um empenho forte nas reformas de base do governo João Goulart e foi supervisor para o programa de alfabetização de adultos de 1980 até 1986. Aqui algumas questões das obras, né? Nós temos, por exemplo, a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Ele falava o que era o opressor desumanizado, que impõe-se sobre o oprimido na busca pela manutenção dos seus interesses. Oprimido, aquele que busca a mudança e transformação de sua condição. O processo de libertação, chamada de pedagogia libertadora, né? O currículo trabalhado na escola é um currículo político, reconhece o mundo opressor a ser transformado. O professor seria um instrutor por excelência, ele não pode contribuir com o sistema, ele deve estar a serviço da libertação. A relação aluno-professor é a troca de experiências numa relação horizontal, né? De confiança. Então, ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a análise crítica dos alunos, Freire condena o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, isto é, as escolas burguesas, que ele qualificou de educação bancária. A questão da autonomia pedagógica, né? O professor e aluno são autônomos para viver a sociedade como ela é. Ensinar não é simplesmente transmitir conteúdos. O aluno possui uma visão muito ingênua da realidade que deve ser desconstruída, ou seja, através da criticidade. Deve-se buscar os fundamentos e ter uma visão crítica sem aceitar isso de forma pacífica. Aluno deve ver o professor como um espelho. A realidade desigual pode ser transformada por igualdade. O professor deve ter autoridade e não ser autoritário. Controla a liberdade do aluno de forma consciente, a partir da análise crítica,
Ensinar requer respeito e autonomia do aluno numa relação lateral. Sociologia no Brasil atual. A sociologia brasileira, há tempos, exporta sociólogos para grandes centros europeus e América Latina, além de vários centros de estudos, especialmente o USP e a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nomes como Gabriel Kohn, Reginaldo Prades são exemplos a serem destacados. Atualidades na sociologia. Novas tecnologias, tecnologia de informação e comunicação, internet, a revolução digital, se estendem às mais variadas relações dentro da sociedade, especialmente na economia e na política, e não é diferente no processo sociológico. Atualidade da sociologia, o mundo virtual e suas relações, a nova economia, novos conceitos na relação espaço e tempo, as novas relações de poder, os relacionamentos, as redes sociais, as novas formas de sexualidade, o trabalho, a arte, a comunicação, tudo isso aqui estão dentro desse mundo chamado de cybercultura. Então, qual é a atualidade, o que há de novo na discussão sociológica? Citamos o espanhol Manuel Castells, catalão, considerado o maior sociólogo da atualidade, e suas teorias são as mais estudadas em todo o mundo, entre todas as ciências. Seu tema predileto é a internet e a sociedade, e sua principal obra é A Sociedade em Rede. E essa é uma discussão trazida aqui no Brasil, né, na atualidade. Então, quais são os intérpretes do Brasil? Quem são as pessoas que estudam a realidade e a sociedade brasileira? Então, vamos lá. Intérpretes do Brasil. Trata-se de interpretações clássicas da formação da sociedade brasileira que foram formuladas entre os anos de 1920 a 1975. Indagam sobre a própria natureza da sociedade que se veio formando no Brasil desde a colônia até a atualidade. A gente tem que ver o seguinte, falamos aqui da cybercultura, da tecnologia, a sociologia, buscando analisar esses fenômenos das redes sociais, por exemplo. Quais são os autores clássicos que nós temos a partir da década de 20? Francisco José Oliveira Viana, com a obra Populações Meridionais do Brasil, uma abordagem sobre as populações rurais da região do Centro-Sul. Gilberto Freire, com a obra Casa Grande Senzala, que faz uma abordagem sobre a formação da família patriarcal brasileira. O Sérgio Buarque de Holanda, com sua obra Raízes do Brasil. O Caio Prado Júnior, com o livro Formação do Brasil Contemporâneo, na Colônia. O Raimundo Faoro, que tem a obra Os Donos do Poder, que fala sobre a formação do patronato político brasileiro. E o Florestan Fernandes, com a Revolução Burguesa no Brasil. Esses são alguns intérpretes das questões que permeiam, né, a sociedade brasileira entre esse período, de 1920 a 1975. E a questão sobre a identidade nacional? A identidade nacional está calcada sobre a ideia de um mito fundador. Temos a obra da Maria Helena Chauí, que fala justamente isso. Qual é a composição da identidade do Brasil? Quais são os elementos que vão dizer o que é o Brasil propriamente dito, né? Então, o mito fundador, aquele que deu origem, é uma figura que cria um vínculo com o passado, que se prolonga, e por isso impede a crítica sobre a realidade. Encontra novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias. A celebração, por sua carga simbólica, não por sua utilidade. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil 500 anos. Então, a identidade nacional referente, ele se insere no imaginário como algo que suplanta o tempo e o espaço e garante a unidade através de um passado comum e dos mesmos costumes e tradições. Trazemos aqui como fonte de referência, quando fala da questão da identidade brasileira, identidade nacional, César Guimarães, na obra Imagens do Brasil. Temos ainda uma outra referência, que é a Cultura Brasileira e Identidade Nacional de São Paulo Brasiliense, página 139, que é o seguinte: identidade nacional.
à procura de uma identidade brasileira ou de uma memória brasileira que seja sua essência verdadeira é um falso problema. A pergunta fundamental seria: quem é o artífice dessa identidade e dessa memória que se querem nacionais? A que grupos sociais elas se vinculam e a que interesse elas servem? O que é essa discussão? Qual é o interesse dessa discussão? Como resgatar efetivamente de forma crítica as diversas nuances do povo brasileiro, do Estado brasileiro, dessa identidade nacional, da formação miscigênica desse povo, que tem base no europeu, no negro, no índio. Quais são os principais problemas que norteiam a sociedade brasileira desde os seus primórdios, mas principalmente o que ocorre com o Brasil desde o século XX. Então, o que é essa identidade nacional? Como resgatar a efetividade dessa memória para que possamos contemporaneamente entender o que aconteceu no passado e não reproduzirmos esses erros para o futuro? Então, aqui uma mensagem final. Só a sociologia serve unicamente para ensinar o aluno, para ensinar o aluno, para ensinar o aluno a ler o mundo e então assim transformá-lo. Até o próximo encontro.